O domingo é de eleições para presidente no Brasil e também no Uruguai. Só que lá a disputa ainda está no primeiro turno. Quem traz as informações para a gente é a correspondente Mônica Ianakiev. O candidato do governo encerrou a campanha em clima de carnaval. Tabaré Vázquez prometeu voltar à presidência, cargo que ocupou de 2005 a 2010, antes de José Pepe Mujica. Mas nas últimas semanas, o futuro da Frente Ampla não parecia tão certo. Tabaré Vázquez está liderando as pesquisas de opinião, mas não é certo que ele ganhe no primeiro turno. Ele tem mais de 40% dos votos, mais que seus dois principais concorrentes, ambos filhos de ex-presidentes. Luiz Lacalle, do Partido Nacional, tem mais de 30% dos votos e Pedro Bordaberry, do Partido Colorado, quase 20%. Juntos poderiam derrotar Vázquez no segundo turno. Mesmo que a Frente Ampla conquiste o terceiro governo consecutivo, dessa vez corre o risco de perder a maioria no Congresso. No domingo, além de elegerem presidente e vice-presidente, os uruguaios vão renovar a Câmara dos Deputados e o Senado. E, por lei, eles têm que votar em candidatos do mesmo partido. No mesmo domingo, os uruguaios vão às urnas para definir, num plebiscito, se querem reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Emir Sader, boa tarde. Boa tarde. Emir, pela primeira vez a Frente Ampla não está na frente nas pesquisas. Houve um desgaste? O Tabaré está na frente, mas a soma dos outros dois partidos, que são de oposição e de direita, supera a votação dele. Portanto, deve ganhar no primeiro turno. Quer dizer, não ganha no primeiro turno e não tem maioria no Congresso. E está um risco no segundo turno não chegar a triunfar. As pesquisas dão uma situação equilibrada. Na soma dos dois partidos de oposição, hoje teriam maioria em relação à Frente Ampla. E esse desgaste se deve exatamente a quê, Emir? Bom, por um lado, um desgaste no tempo, mas, por outro lado, houve denúncias de corrupção no próprio governo Tabaré e no governo do Mujica. Em terceiro lugar, o Tabaré é uma figura antiga e eles usaram o filho de um ex-presidente, jovem candidato, para ser o principal candidato da oposição. E tem uma geração nova de gente que está votando agora e que pode se identificar eventualmente um caráter jovem de novo candidato. Por outro lado, há diferenças menores, mas há entre o Mujica e o Tabaré, em relação, por exemplo, à própria legalização do consumo de drogas e a política econômica, que apareceram publicamente. Antes nunca tinha aparecido de maneira tão clara. Então são desgastes que podem explicar a diminuição de votação da Frente Ampla. Se a oposição ganhar, vai ter uma mudança muito grande no governo? Sim, pelas posições formuladas, eles em relação à política internacional e à política interna. Não haverá uma mudança tão grande na internacional, porque o Uruguai depende muito dos aliados. Mas na política interna, sobretudo política econômica, viria uma política de caráter liberal. Também vai haver, nós vimos agora um plebiscito para a redução da maioridade penal. Qual é o peso desse plebiscito? Qual é o peso desse tema, na verdade? Para nós é estranho, a gente conhece Montevidéu como uma cidade aprazível, tranquila. O tema de segurança pública foi muito importante e a direita conseguiu colocar a questão da diminuição da maioridade penal, o que faz com que a discussão tenha um viés muito forte por esse lado, porque vão decidir e porque há um clima geral criado de insegurança interna e que o governo seria responsabilizado por isso. Então, é um viés que torna mais conservador o debate. Há equilíbrio nas pesquisas sobre qual o resultado da votação. É estranho porque, em termos de valores, o governo Mujica foi muito liberal, muito avançado. E agora haveria um retrocesso importante numa questão muito significativa aqui ou lá sobre a maioridade penal. Tá certo, Emir. Muito obrigada. Boa tarde.